Chegamos então ao nosso vídeo de número 4 e o tema desse vídeo é o seguinte: escrituração como despesa da atividade rural do valor do ITBI pago nas aquisições de imóveis rurais. Para você entender sobre essa situação, nós vamos trazer aqui a descrição detalhada da questão que nós protocolamos perante a Receita Federal. Vamos lá. Na aquisição de uma propriedade rural, o produtor rural pessoa física precisa recolher compulsoriamente o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, o que é calculado usando o valor da operação como referência. Veja, nós aqui não vamos tratar se o valor é A, B, C, enfim, existe o pagamento do tributo. Esse aqui é o nosso ponto. Continuando aqui a nossa pergunta, continuando a nossa descrição do fato, nós falamos o seguinte: o fato é que na composição do valor da operação de aquisição temos a terra nua e as benfeitorias realizadas no imóvel rural, o que nos leva a crer que o pagamento global do ITBI também está acontecendo proporcionalmente ao valor das benfeitorias, além da terra nua, tendo em vista a sua integração ao imóvel rural por acessão física. Apesar dessa integração, as benfeitorias têm, em sua legislação, tratamento tributário distinto da terra nua. Essas benfeitorias podem ser usadas na despesa da atividade rural do então proprietário que, ao nos vender esse imóvel rural, irá tributar como receita da atividade rural ou, caso não tenha sido usado como despesa da atividade rural, fará parte do custo para cálculo do ganho de capital, referente à operação de venda. Independentemente da tributação como receita da atividade rural pelo produtor rural vendedor, temos o ITBI cobrado sobre o valor total da operação. Da parte dos adquirentes, irão usar o custo das benfeitorias desse imóvel rural como despesa atribuída à exploração da sua atividade rural, pois as mesmas serão indispensáveis à exploração do imóvel rural. De acordo ao STJ, no tema repetitivo 1113, o valor da base de cálculo do ITBI é o valor de mercado ou o valor da transação declarado pelo contribuinte que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. Sendo assim, está embutido nesse valor a parte inerente às benfeitorias. A questão é que quando é vendido um imóvel rural, é claro, é óbvio que naquele valor que está sendo feita a operação de venda, está embutido ali o custo daquelas benfeitorias que foram feitas naquele imóvel rural. Está sendo vendido tudo ali no valor total da operação. O questionamento aqui é o seguinte: existem auditores fiscais da Receita Federal que entendem que esse TBI pode ser lançado como despesa da atividade rural. Há outros auditores fiscais que entendem que não deve ser lançado como despesa da atividade rural. O nosso entendimento, e aí é o nosso questionamento para a Receita Federal, não se aplica em nenhuma das duas situações, fica ali no meio termo. E eu vou mostrar para vocês aqui agora qual foi a pergunta que nós fizemos. Bom, na estrutura da nossa consulta formal, nós colocamos aqui as bases legais, o decreto 9.580, a instrução normativa 83, enfim, colocamos aqui todos os dispositivos legais e assim como todas as outras consultas formais. Se você quiser uma cópia dessa consulta, nós mandaremos para você, basta que você nos mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp, já que você pode estar assistindo esse vídeo pelo YouTube ou por outra rede social, não sei, enfim, fica a seu critério. Então vamos lá, vamos ver aqui quais foram os questionamentos que nós fizemos e o que foi que nós utilizamos para dar lastro ao nosso questionamento. Lembrando que nós não concordamos nem que você perca 100% do valor do ITBI pago, nem que você utilize 100% do valor do ITBI pago, nenhum nem outro. O nosso caso, nosso entendimento é o meio termo. E esse meio termo nós questionamos da seguinte maneira a Receita Federal. Pergunta 1. Essa despesa com ITBI pode ser apropriada como despesa na exploração da atividade rural de forma proporcional ao valor das benfeitorias objeto de venda com a terra nua? Essa foi a nossa primeira pergunta. E aí você tem que lembrar de um detalhe. Determina a regra da legislação que quando você tem uma benfeitoria feita no imóvel rural, você tem que lançar essa benfeitoria lá em bens da atividade rural. Está previsto na própria legislação que trata da escrituração. Então, você, teoricamente falando, você teria na declaração do imposto de renda do então proprietário desse imóvel rural
o valor das benfeitorias lançadas separadamente. Então você pode ter feito lá um açude, você pode ter feito uma estrada, você pode ter feito, enfim, qualquer benfeitoria que você fez naquele imóvel rural e que foi utilizado como despesa da atividade rural. Porque quando não utilizado como despesa da atividade rural, e isso é raríssimo de acontecer, enfim, você vai utilizar esse valor como custo lá no cálculo do ganho de capital, do imposto de renda sobre ganho de capital. Ainda assim que seja dessa forma. E aí uma pessoa nos apresentou um questionamento há um tempo atrás, foi o seguinte: mas Elielton, como é que eu vou tomar o crédito proporcional a esse valor das benfeitorias se na escritura de venda não tem o valor das benfeitorias? Ora, você pode utilizar a própria declaração do imposto de renda de quem está te vendendo, você pedir uma cópia para ele, para você levantar os valores ali das benfeitorias. O ideal seria que fosse especificado esses valores das benfeitorias, não tendo, e essa pessoa, ao vender esse imóvel rural para você, que é o adquirente, vai lançar essas benfeitorias que em algum momento ele lançou como despesa, ele tem que reconhecer como receita da atividade rural. Então, na última declaração, no último livro caixa ou no último livro caixa digital do produtor rural dele, estarão lá os valores das benfeitorias, reconhecidos como receita da atividade rural, ou pelo menos deveriam estar. Se não colocou, é preciso verificar o que foi feito com isso. Então, dali você já poderia pegar os valores dessas benfeitorias. Mas vamos dizer que esse produtor rural se negue a lhe dar uma cópia da declaração de imposto de renda dele, né, quem está te vendendo, e que também não foi colocado o valor das benfeitorias nessa escritura desse imóvel rural. Aí, por conta disso, eu parti para a pergunta 2 da nossa consulta formal, que é o seguinte: pergunta 2. Uma vez não declarada separadamente na escritura o valor das benfeitorias, poderíamos aplicar o cálculo determinado pela Receita Federal na pergunta 526 do Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, em seus itens 1 ou 2, para chegarmos ao percentual inerente às benfeitorias em relação à operação total e aplicarmos esse percentual encontrado sobre o valor total do ITBI e assim termos um montante proporcional às benfeitorias do valor possível para utilização como despesa na exploração da atividade rural, sendo escriturado no livro caixa ou no livro caixa digital do produtor rural adquirente? Esse é o nosso questionamento e esse é o nosso entendimento. Nós não entendemos que você pode utilizar 100% do valor do ITBI, nós também não entendemos que você deve perder 100% do valor do ITBI. Ora, se eu vou aproveitar o valor das benfeitorias feitas nesse imóvel rural como uma despesa da atividade rural no adquirente, nada mais óbvio que também utilizar proporcionalmente falando o valor do ITBI como uma despesa da atividade rural, claro, fazendo os cálculos inerentes a isso. Em um momento oportuno, nós vamos até demonstrar para vocês como é que se faz esse cálculo, enfim, isso é um outro momento. A questão aqui é tentar aproveitar, nem que saiba proporcionalmente falando, o valor pago do ITBI, que às vezes pode ser um valor muito considerável, como despesa da atividade rural. Esse foi o nosso questionamento nessa pergunta desse vídeo 4 que nós estamos fazendo, se eu posso utilizar proporcionalmente. Entendo que não pode ser utilizado todo o valor, porque no valor completo ali tem a parte inerente à terra nua, mas que eu também não posso perder 100% desse valor, simplesmente porque é uma operação de venda. Ora, na operação de venda ali dentro está embutido o valor das benfeitorias. E, aliás, diga-se de passagem, as benfeitorias feitas no imóvel rural termina por melhorar o preço da operação de venda desse imóvel rural quando ele é comercializado. E eu pago, por isso, o ITBI sobre esse montante, sobre esse valor total. E ali, claro, óbvio, está embutido o valor das benfeitorias. Então, esse é o nosso entendimento, partindo desse pressuposto do direito ao valor proporcional do ITBI no valor relacionado ao valor das benfeitorias. Lembrando de um detalhe, esse é só o nosso entendimento, você não use, por enquanto, esse valor proporcional, porque nós ainda não temos a resposta da Receita Federal. Como eu disse, tudo isso aqui, e nos outros vídeos que nós estamos falando,
tudo é consulta que nós protocolamos na Receita Federal. Não vai se antecipar e achar que já pode e tomar crédito desse negócio, né? Lançar como despesa da atividade rural, porque nós não temos um embasamento legal, claro e objetivo em relação a isso aqui. Mas é nosso entendimento. Ora, se eu posso usar as benfeitorias como despesa da minha atividade rural na aquisição desse imóvel rural, acho óbvio que eu poderia também utilizar proporcionalmente ao percentual dessas benfeitorias em relação ao valor total da aquisição desse imóvel, o valor do ITBI também, ou de qualquer outro tributo que foi pago nessa operação. Eu poderia até, inclusive, ter aberto um pouco mais aqui os critérios, mas enfim, colocamos ITBI, que é o maior questionamento. É o maior questionamento de todos. Se você for observar na internet, você vai ver que tem pessoas que dizem que pode tudo, tem pessoas que dizem que não pode nada. O nosso entendimento é o meio termo. É proporcional ao valor de ITBI. Mais uma vez, eu solicito você que assistiu esse vídeo até aqui, cite alguns colegas nos comentários para que o Instagram, o YouTube, o Facebook veja da relevância desse vídeo para você e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que são seus amigos, seus conhecidos, que são da área contábil ou que são produtores rurais e que podem se beneficiar desse valor. E até uma pessoa me perguntou um período atrás, Elton, e se isso já aconteceu no passado e sai agora essa resposta? Bom, a depender do teor da resposta, a gente pode até recuperar esse valor desse TBI proporcionalmente de aquisições que você fez no passado. Tudo vai depender da resposta que a Receita Federal vai dar a essa consulta formal que nós protocolamos no ano passado, em 2022, e que agora em abril de 2023, infelizmente, nós não tivemos ainda a resposta. Isso já tem mais de 6 meses e nós estamos esperando a resposta a essa consulta, tá ok? Então, nosso próximo passo é esperar a resposta da Receita Federal e, podendo tomar como valor do ITBI proporcionalmente, lançar como despesa da atividade rural e, se for o caso, até recuperar valores de períodos anteriores. O nosso próximo vídeo vai falar sobre o seguinte: a parceria rural, com base no artigo 96 do Estatuto da Terra e o fornecimento da terra nua. Esse daqui também é um ponto muito importante, porque isso tem acontecido muito com produtores rurais, né, que fazem essa parceria rural fornecendo somente a terra nua. Aí eu vou explicar para vocês o teor dessa consulta que nós fizemos e o impacto que você pode ter no dia a dia com essa situação, tá bom? Por enquanto, nós ficamos aqui com o nosso vídeo 4 das nossas consultas formais. Esperamos você no nosso próximo vídeo. Até daqui a pouco com o nosso próximo vídeo, na sequência o vídeo 5. Um abraço, professor Elielton. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Tchau!